Feche os olhos por um momento e imagine uma floresta onde as sombras parecem dançar sobre a luz do luar, onde as folhas das árvores sussurram segredos que a razão humana prefere ignorar. O cheiro de terra molhada se mistura ao aroma doce de uvas maduras e ao perfume inebriante do vinho derramado sob pedras antigas. No silêncio da noite, você ouve o estalar de galhos e o som metálico de símbolos distantes. Você não está sozinho. Bem-vindos ao Lores para Dormir. Eu sou sua guia através das brumas do tempo. E hoje não falaremos apenas de um deus da festa, mas da divindade mais complexa e incompreendida do Monte Olimpo. O Senhor da Máscara, o libertador das almas, o deus que morre e renasce, Dionísio. Prepare-se para uma jornada que desafia a lógica e celebra a essência mais profunda e por vezes sombria da alma humana. Mas antes de cruzarmos o limiar desse mito, se você busca um refúgio onde o conhecimento e a tranquilidade se encontram, convido você a se inscrever no Lores para Dormir. Mas por que fazer parte dessa jornada? Bom, aqui não apenas contamos histórias, nós mergulhamos no simbolismo por trás delas. Nossos roteiros são desenhados para que você aprenda enquanto sua mente desacelera. Deixe seu curtir e comente. Qual o mistério do mundo antigo mais te fascina? O seu engajamento é o que mantém esse canal vivo. Levanta essas histórias para mais pessoas que, como você, buscam o extraordinário. Ative o sininho para que em cada noite de insônia você tenha uma nova lenda para te guiar. Agora respire fundo, que a jornada começa agora. A origem de Dionísio é marcada pela tragédia. Ele é o único entre os grandes deuses a possuir sangue mortal. Sua mãe, Semele, era filha de Cadmo, rei de Tebas. Amada por Zeus, ela foi vítima da armadilha de Hera, a rainha dos deuses, que se disfarçou de uma velha ama e plantou a semente da dúvida no coração da princesa. Como saber se esse amante é realmente o rei do Olimpo? Semele então arrancou de Zeus a promessa de se mostrar em sua verdadeira forma divina. Zeus, preso pelo juramento do rio Estige, não pôde recusar. Ao se revelar como senhor do raio e do trovão, o calor foi tão intenso que Semele foi instantaneamente incinerado. Mas o feto que ela carregava era divino e não poderia morrer. Zeus, em um ato de desespero e amor, costurou o bebê em sua própria coxa, carregando-o até que o tempo da gestação se completasse. Por isso Dionísio é o Dithyrambus, aquele que atravessou 2 portais de nascimento. Para protegê-lo da fúria incessante de Hera, o pequeno Dionísio foi entregue a Hermes, que o levou para as ninfas do Monte Nisa, uma terra mítica que muitos dizem ser na Etiópia ou na Índia. Lá, ele foi criado em cavernas cobertas de Hera e parreiras. Ele cresceu entre criaturas selvagens, aprendendo que a vida não é feita de paredes de mármore, mas de ciclos naturais. Foi nessa solidão fértil que ele descobriu a alquimia do vinho, a transformação da fruta em espírito. Dionísio não caminha sozinho. Ele é seguido pelo Tíasos, um cortejo frenético. De um lado, os sátiros, seres metade homem, metade bodes, representando os instintos mais básicos e a fertilidade da terra, e do outro, as Mênedes, ou bacantes, mulheres que, tocadas pelo toque do deus, abandonavam suas rocas de fiar e suas casas para correrem descalças pelas montanhas. O termo Mênade deriva de mania. Elas não eram apenas festejadoras, elas eram possuídas por uma força divina que as tornavam invencíveis. Dizem as lendas que elas podiam amamentar filhotes de lobos ou despedaçar animais com as próprias mãos, em um estado de transe. Isso nos mostra o lado perigoso de Dionísio. Ele é o deus que rompe as correntes da sociedade, mas o preço da liberdade absoluta pode ser a perda da própria sanidade. Na literatura clássica, especificamente em O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche, Dionísio é o pilar do caos criativo. Enquanto Apolo é o deus da luz, da escultura e da forma perfeita, Dionísio é o deus da música, da embriaguez e da dissolução do eu. Nietzsche argumentava que a arte grega era poderosa porque equilibrava essas duas forças. Sem a ordem de Apolo, a vida é um abismo de loucura, e sem o fogo do Dionísio, a vida é uma prisão fria e sem alma. Dionísio é o patrono do teatro. O teatro antigo era uma cerimônia religiosa. Ao colocar uma máscara, o ator deixava de ser ele mesmo para se tornar o outro. Dionísio é o deus da alteridade. Ele nos ensina que a identidade é fluida. Ele é muitas vezes se tratado como uma aparência afeminada, jovem, estrangeira.
Ele desafia todas as categorias. Ele é o Deus que permite que você seja quem quiser, contanto que tenha coragem de encarar a própria sombra. Para entender Dionísio profundamente, precisamos olhar para as tradições órficas. Nestes textos mais antigos, Dionísio é chamado de Zagreu. Ele era o herdeiro de Zeus, mas foi atraído pelos titãs com brinquedos e espelhos. Enquanto ele olhava para seu próprio reflexo, os titãs o atacaram, despedaçaram seu corpo e o devoraram. Apenas seu coração foi salvo por Atena, permitindo seu renascimento através de Zeus e Semele. Zeus, enfurecido, destruiu os titãs com seus raios, e das cinzas dos titãs, que continham restos do deus devorado, nasceu a humanidade. Segundo esse mito, nós carregamos uma parte titânica, agressiva e material, e uma parte dionísica, divina e espiritual. O vinho e o ritual seriam formas de libertar essa centelha divina presa em nossos corpos. Dionísio é um dos poucos que desceu ao Hades e retornou por vontade própria. Ele foi buscar sua mãe, Semele, para que ela pudesse viver entre os deuses no Olimpo como Tione. Isso o torna um deus psicopompo, alguém que conhece os segredos da morte. Foi Dionísio quem concedeu a Midas o toque de ouro, como agradecimento por ter cuidado de seu tutor Sileno. O mito serve como um aviso. Os presentes de Dionísio são generosos, mas se não forem usados com sabedoria, podem se tornar uma maldição. Quando piratas tentaram vendê-lo como escravo, ele transformou o navio em um jardim flutuante de videiras, e o som de flautas enlouqueceu os marinheiros. Aqueles que pularam no mar não morreram. O Deus, em sua misericórdia estranha, transformou-os em golfinhos para que passassem a eternidade ajudando náufragos. Dionísio não é apenas o deus do vinho que compramos em garrafas. Ele é o espírito da seiva que sobe pelas árvores na primavera. Ele é a coragem de ser diferente, a beleza que existe no caos e o consolo de que, mesmo após sermos despedaçados pelas dificuldades da vida, podemos renascer. Enquanto você se prepara para dormir, deixe que a máscara que você usou durante todo o dia caia. Você não precisa ser o profissional, o estudante ou pilar de força agora. Sob o manto de Dionísio, você pode apenas ser. Sinta a vida fluindo em suas veias, calma como um rio noturno, e permita que o sono seja sua ectasis, um momento em que sua alma viaja por mundos onde o tempo não existe. Obrigado por estar aqui e que a sabedoria dos antigos ilumine seus sonhos. Boa noite e que você desperte renovado como Deus que nasceu 2 vezes.